Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão, William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, a palavra ele pregou, com fidelidade. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eis que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Fiel é a palavra. Oh, quão fiel és tu, Senhor, pois a palavra de amor que nos dá o esplendor inspira-nos amor. Oh, maravilha, meu Senhor, tua palavra dá vigor. Oh, Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom, o eternal amor sem par. Tua palavra, ó meu Deus, é tão fiel, pois me salvou. Eu agradeço, eterno Deus, pois para o céu eu vou. Quão grandioso é crer em ti, pois lá no céu morar eu vou. Ó Deus eterno, santo e bom, de infindo amor, amor sem par, quão insondável, puro e bom,
Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ouvintes amados, irmãos preciosos, não existe maior felicidade, maior gozo do que a pessoa saber o que deve fazer. Que devo fazer, Senhor, para ter a vida eterna? Esta pergunta partiu de alguém que não matava, que não roubava, que não mentia, que não adulterava. Apesar de tudo isto, não sabia o que devia fazer. Agora notemos, a resposta veio na casa de um ladrão que roubava, que naturalmente adulterava e que fazia tudo contrário ao que o outro fazia. E, no entanto, sem palavra alguma de Jesus, partiu daquela alma: eis que eu vou vender tudo que tenho, restituir a quem tenho defraudado, a quem tenho roubado, repartir com os pobres e seguir ao Senhor. Ali estava entrando no coração daquele homem, na sua alma, uma certeza absoluta em relação ao que devia fazer. E lógico, para herdar a vida eterna. Para ser rico, para ter coisas materiais, ele sabia o que devia fazer. Isto os homens sabem. Os homens aprendem com facilidade. É uma coisa nata. É um instinto que está no homem. Aprender como fazer, o que fazer, e de qualquer maneira e de todas as maneiras, para vencer na vida, no sentido secular, no sentido material. Mas está aqui o gozo da verdadeira felicidade. É quando o homem, a mulher, a pessoa chega à conclusão do que se deve fazer para se libertar da escravatura, do pecado, para se libertar da insegurança, obtendo a segurança da vida eterna. Estando na palavra do Senhor, estando no fundamento verdadeiro, que é o fundamento dos apóstolos, não pode saber o que fazer. A pessoa não pode saber o que fazer, a menos que esteja no fundamento dos apóstolos. Eles sabiam, e por isso não podiam deixar de falar do que tinham visto e do que tinham ouvido. O evangelho dos apóstolos não era pregado com base em letras, que mata. Evangelho baseado em letras mata, diz São Paulo.
O Evangelho dos Apóstolos foi pregado à base do testemunho, da vida vivida. 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, mostra que o Evangelho de Paulo, o Evangelho dos Apóstolos, não foi baseado de maneira alguma em letra, em sabedoria humana, mas na demonstração de poder no Espírito Santo. Por isso, Pedro disse diante do Sinédrio que estava edificado nestas coisas, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Com isto, Pedro deixou para a igreja um testemunho de que o seu evangelho não era pregado à base de ouro nem de prata, porque letra ele não tinha, todos sabiam, e o próprio Sinédrio comentou isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13, diz: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Eram sem letras e indoutos, para não escapar interpretação alguma. A Bíblia faz questão de dizer que eram sem letras e indoutos. Muito bem, mas pode ser sem letra e indoutos, mas ter ouro e prata, estar preso no ouro e na prata, estar preso no comércio religioso. Mas Pedro, em nome dos apóstolos, deixou um testemunho que o seu evangelho não estava baseado em letras, e nem tampouco em ouro, e nem tampouco em prata, mas sim no nome de Jesus. Nome de Jesus vivificado em seus lábios. Por isso, vale a pena dizer, citar o que está escrito no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eles foram homens que sabiam o que iam fazer. Irmão Branham, o profeta desta era, diz na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 280, que os apóstolos subiam no púlpito, isto é, se apresentavam diante do povo, sabendo o que haviam de falar, e o que eles falavam correspondia. Isto é, tinha o testemunho, era acompanhado com o testemunho. O sermão, a pregação, a vida dos apóstolos era acompanhada do testemunho, era autenticada. O evangelho deles era autenticado pelo testemunho que se seguia. Os sinais seguiam a palavra. Agora, diz o profeta que eram homens de poucas palavras, que não conversavam muito, não tentavam argumentar, não tentavam convencer o povo através de argumentos intelectuais, de convencer a tal e a qual para se batizarem, para pertencerem à mensagem, para isto e para aquilo. Eles não foram homens de conjecturas, mas foram homens que realizaram. Por isso não estavam presos nas letras, e nem tampouco no ouro e nem na prata. Moisés sabia o que devia fazer. Moisés foi um homem que teve a oportunidade de ser um tipo de Cristo. E ele deveria libertar o povo, o seu povo. Tirando, a libertação seria somente através de um êxodo,
Muita gente quer libertação, mas sem êxodo, sem saída, sem separação. O povo quer libertação, mas quer continuar lá dentro do pecado, escravizado pelo pecado, pelos prazeres carnais. E não faltam pregadores que alimentam a esperança do povo neste sentido. Mas Moisés não foi assim. A razão podia dizer para Moisés: Moisés, você vai ser faraó. Você vai ser chamado filho da filha de Faraó. Portanto, você será um faraó. Vai existir uma múmia quando você passar, a múmia de Moisés. E com o poder que você vai ter, Moisés, você vai ficar na história como o libertador de Israel. Por quê? Você estando lá em cima, você vai dar livre arbítrio para o seu povo. E o seu povo vai ter liberdade para voltar, para sair e entrar a hora que bem entender. Você terá todo o poder lá em cima, Moisés. Como é bom nós colocarmos um representante nosso lá em cima. Isto soaria muito bem, mas não foi assim. Leiam aos Hebreus capítulo 11. Vai lendo. Quando tratar do assunto de Moisés, vocês vão constatar que ele rejeitou esta forma e preferiu sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, mas para deixar uma coisa baseada em testemunho, para exercer o poder, não de um faraó, mas exercer o poder de um profeta, exercer o poder de um homem que falava com Deus e com quem Deus falava. Ele poderia ter tirado Israel de dentro do Egito com o poder bélico, com o poder de um faraó, mas ele preferiu tirar Israel com um pedaço de pau na mão, sob orientação do Deus de seus pais, do Deus de sua mãe. Ó, igreja que hoje me ouve, filhos de Deus, qual o poder vocês preferem? A igreja preferiu desta maneira. Ela mesclou a coisa. Ela gostava do poder de Deus, mas amou o poder do mundo. Por isso, quando o imperador Constantino lhe ofereceu esta posição, sem revelação ela aceitou. Mas os eleitos de Deus não caminharam naquela arapuca, não entraram naquele laço, porque o laço do passarinheiro não pode de maneira alguma laçar aquele que está escondido no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, cheio da revelação do Espírito Santo, carregando o testemunho de Cristo dentro da sua vida, dentro do seu âmago, dentro do seu coração, crendo perfeitamente que o poder do Evangelho, o poder da Palavra de Deus, é suficiente para lhe dar a glória eterna, o descanso eterno, sem precisar de mesclar a coisa, sem precisar de se misturar. A palavra santo quer dizer literalmente separado. E Deus é santo. Deus nunca foi misturador. Deus é separador. Por isso, Abraão estava separado, sendo um tipo da noiva de Jesus Cristo. Ló estava lá dentro de Sodoma, gemendo, reprovando aquele desfile de modas que ele via ali naquelas igrejas, angustiando-se ali dentro e reprovando o sodomismo, mas estava dentro de Sodoma e de Gomorra. Ele não teve a revelação do testemunho de Cristo na sua vida, como Abraão teve. Abraão, ainda na sua luta, nessa dimensão humana, teve a experiência de receber a promessa e de alcançar a promessa. Teve a experiência de comer com Eloí a teofania de Deus. Teve a experiência de receber o pão e o vinho das mãos de Melquisedeque, uma teofania de Cristo, uma teofania de Deus,
dando a ceia justamente no lugar onde vai descer a Santa Jerusalém, que Abraão saiu procurando como um peregrino pela fé. Ouvintes amados, Moisés sabia o que devia fazer, Abraão sabia o que devia fazer, Elias sabia o que devia fazer, os apóstolos sabiam o que deviam fazer, por isso não mesclaram a sua fé, não misturaram a sua fé, e agora nesses dias, o eleito de Deus sabe o que deve fazer, porque tem em si o poder da fé perfeita, o espírito do Elias em porção dobrada, o manto sagrado, a mensagem do Elias, o poder do Espírito Santo, iluminando a sua vida. Você, mulher, deve saber como se vestir, como se portar, como entrar, como estar no posto do seu dever. Você, homem, pela mesma forma, pregador, evangelista, diácono, cada um sabe o que deve fazer, porque se isso não acontecer, você ficará fora do posto do seu dever. No quarto selo, parágrafo 40, irmão Brana diz: Deus revelou a Moisés o que devia fazer. E Moisés o falou e sucedeu. Assim sucede quando em verdade vem Deus, quando vem Deus na vida de uma pessoa, quando vem Deus na vida de um homem. Amados, o Senhor vos contemple com a prorrogação desta mensagem. Isto é, o meu desejo é que o Espírito Santo continue vos falando. Moisés sabia o que devia fazer. Os apóstolos sabiam o que deviam fazer. A igreja primitiva soube o que devia fazer. Não houve uma doutrina, não houve uma imposição, mas ela sabia o que devia fazer naquele dia. Ai do crente que não souber o que se deve fazer neste dia. Nicodemos era bonzinho, Nicodemos era moralista, Nicodemos tinha reputação, mas não sabia o que devia fazer. Você pode ser boa, você pode ser bom, você pode ter crido na mensagem, pode ter crido no profeta, mas você tem que saber o que se deve fazer para estar no posto do seu dever e viver um evangelho que testifica, que é autenticado pelo Espírito Santo, uma vida vivida, não somente palavras ocas, não somente sermões bonitos, mas uma vida vivida, testificando que você não tem letras, que você não tem ouro, que você não tem prata para se descansar nestas coisas, para lhe embaraçar, mas tem o poder do Evangelho, o poder da transformação, o poder da palavra em sua vida. Eterno Deus, te rogo com a minha alma, com meu espírito, que tu concedas a autenticação desta palavra em cada coração eleito, para que a fé perfeita inunde a vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Quero, ó Deus, ser um cristão. De coração.
Quero parecer com Cristo. De coração, de coração. Quero parecer com Cristo. Oh alma cansada em tormento, vagando nas trevas sem luz, se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão.
amor.